Primeiro a gente precisa saber diferenciar o ideal do possível. Os métodos, por exemplo, que eu utilizo, eles não são os ideais, eles não são o que eu gostaria de utilizar, mas eles são os possíveis, os necessários. São as soluções a curto prazo, para hoje, para amanhã, né. Eu digo que sempre que eu discordo dos seus métodos, eu já devolvo da seguinte forma: somos 2 então, porque eu também discordo. E a outra separação que a gente precisa fazer, a primeira então é essa, né, separar o ideal do necessário. Só ainda nesse ponto, só dizer o seguinte: alguém que utiliza de arma de fogo em um conflito bélico, por exemplo, sendo contra a utilização de arma de fogo, ele não está sendo hipócrita. É porque ele compreendeu que ele não está no cenário do ideal, que seria a não utilização das armas de fogo, mas sim no cenário do possível. Ele precisa usar naquele cenário, né, Uhum. do necessário. A outra divisão que eu gosto de fazer são a curto e a longo prazo. Você falou muito bem aí da questão do Elon Musk ser o dono do X. Pois é. A curto prazo, ou a gente se adequa às regras deles, que estão ditando, que estão tendo todo o controle da comunicação não brasileira, mas mundial hoje, ou a gente vai ser atropelado, vai ficar para trás, nos tornaremos obsoletos e seremos dizimados da política. Isso não é nenhum exagero. Quem hoje acha que é um exagero, verá daqui a alguns anos o que eu estou dizendo. Não Uhum. existirá uma terceira opção. Hoje, a curto prazo, ou você se adequa, ou você está fora do sistema. É muito simples. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados em 2019, 270, 400 deputados que tinham redes sociais, ou seja, ainda tinha mais de Uhum. 100 que não tinha. Hoje, em 2025, não existe um que não tem. Será que Hum. todos que estão ali gostam? Não, é porque eles não tiveram opção. Ou eles aderiam ou eles ficavam fora. Então, a curto prazo é você jogar o jogo deles, nas regras deles, enquanto você faz todo um processo jurídico, legislativo, de conscientização das pessoas, para que a gente possa responsabilizar essas redes, essas plataformas pelos conteúdos, punir discurso de ódio, punir discursos antidemocráticos, punir esse discurso nazista. A gente precisa, a curto prazo, jogar o jogo deles, perder o pudor, parar de nojinho, de frescura, entender que hoje o 247 fala mais com a militância do que um grande telejornal, entender hoje que a entrevista do Bolsonaro para o Léo Dias não. Até fiz um tweet há pouco citando isso. Hoje, história real, eu estava na academia hoje de manhã, chegou um Eu companheiro do vi. nosso campo ideológico, e aí ele falou: Jornal, você viu que mico, né, do Bolsonaro? A expressão que ele mais repetia era fim de carreira. Ele falou assim: fim de carreira, fim de carreira. E eu fiquei ouvindo e pensei, gente, é por isso que a gente está sendo esmagado na comunicação. Eles não sacaram ainda que hoje o Léo Dias penetra mais no seio da sociedade que o William Bonner. Então, a gente não percebeu isso ainda. A gente continua com a nossa arrogância, com o nosso elitismo intelectual e falando para as nossas bolhas, achando que estamos falando para o país, porque todos nós vivemos em bolhas, né? Eu sempre digo isso. Eu vivo em uma. A diferença é que eu estou numa bolha. Então, eu não acho que eu estou aqui no 247 agora e que o bolsonarista está me assistindo, que a senhora lá da favela está me assistindo, que o beneficiário do Bolsa Família está me assistindo. Não, eu sei exatamente para qual bolha eu estou falando aqui, eu sei exatamente para qual bolha eu falo na minha rede. Eu sei que o Facebook é uma bolha, o Twitter é outra, o Instagram é outra. Não tem problema estar em bolha. Dizer que alguém vive numa bolha não é uma ofensa. O problema é você não saber que está na bolha. O problema é você enxergar que você não entender que é só na sua bolha que o Léo Dias não tem relevância. Que para a massa ele tem relevância. Ah, mas ele é um escroto, ele é isso e aquilo. Então estamos do mesmo lado. Eu também penso isso. Mas isso não é o pensamento da maioria. O que eu estou dizendo é, nós estamos em meio a uma guerra, nós temos incêndios para apagar. Eu não posso discutir uma solução definitiva hoje. Hoje eu tenho que ir lá e aplaudir o Léo Dias e pedir um espaço com ele para dar uma entrevista, porque ele vai penetrar no seio da sociedade. A longo prazo, aí eu vou fazer a discussão de por que a Big Tech entrega o conteúdo dele e não entrega um outro. Por que quando eu faço um vídeo. Agora, de novo, um exemplo real. Indignação que era genuína, de uma declaração preconceituosa que o Romeu Zema fez em Minas Gerais para os prefeitos, pedindo aos prefeitos para dificultarem o acesso ao Bolsa Família. Porque, segundo ele, as pessoas, os empresários estão sofrendo. Ó, coitadinhos, os empresários são as grandes vítimas. Eles não conseguem gente para trabalhar porque todo mundo quer receber o Bolsa Família. Eu fiz um vídeo muito indignado e usando expressões de ódio, de ofensas, dando soco na mesa. O vídeo Uhum. deu um alcance muito superior aos vídeos que, principalmente, por exemplo, TikTok, teve um alcance 3, 4 vezes o meu alcance normal lá. Por quê? Porque eles priorizam o discurso de ódio. Só que essas discussões são discussões a longo prazo, são discussões que não dá para a gente fazer agora para Sim. vencer as eleições amanhã e pisar o avanço da extrema-direita no nosso país. Vamos de novo para o exemplo aqui do 247, do Léo Dias e etc. Hoje, nós temos um sistema. Eu não tenho esse conhecimento técnico de comunicação, eu não fiz faculdade de jornalismo, de publicidade e etc. Mas, como um simples observador, é possível você perceber que a grande mídia não tem mais o monopólio das informações.
Então, por que que hoje a gente tem o ecossistema das bolhas? Por que que hoje eu disse que todos nós somos uma... Não importa o tamanho. Às vezes você tem uma bolha de 80 milhões de pessoas, mas é uma bolha, você não comunica para fora dela. Antes, quem era famoso para todo mundo. Lá nos anos 90, Chitãozinho e Chororó. Eu não precisava gostar de sertanejo para saber que Chitãozinho e Chororó existia. Era me imposto. Hoje, eu, por exemplo, sou um cara que não sei te dizer quem está fazendo sucesso hoje no funk, porque eu não acompanho. Se você me der o nome aí de um cantor sertanejo grande, de muito sucesso, que, sei lá, coloca 100 mil pessoas no show, talvez eu não saiba que esse cara exista. Por quê? Porque ele não faz o ecossistema de onde eu convivo. Há 30 anos atrás, isso não existia. O famoso era famoso para todo mundo, não era famoso só para quem gosta. Uhum. Você poderia não Exato. gostar que era famoso. Então mudou. Então você teve uma descentralização da comunicação. É. Como efeito colateral disso, você tem a necessidade de estar presente em todas essas bolhas, falando para todos esses públicos. O Donald Trump, na primeira eleição dele, a gente tinha um fenômeno lá que na época todo mundo chocava, e hoje é muito comum. Claro, eu vou usar aqui um exemplo exagerado, bem superlativo, mas só para ilustrar de forma direta o objetivo que eu estou querendo dizer. O aborto. Para quem era contra o aborto, chegava a mensagem dele falando contra o aborto. Para quem era a favor do aborto, chegava a mensagem dele falando a favor do aborto, por exemplo. Ou seja, você vai preenchendo o interesse de cada público, porque essas bolhas nem sempre se comunicam. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo real meu. Se você vê o Janones do Facebook e o do Twitter, você não acredita que é o mesmo ser humano. Se você sair daqui agora e ir lá e olhar, você vai falar assim, não é o mesmo ser humano, são duas pessoas. Ele deve ter algum funcionário que toca a rede dele, diferente. Não, sabe o que é? É porque eu preciso conectar com o público. E eu sei quem é o público que está no Facebook. Eu sei que é o beneficiário do Bolsa Família, que é a pessoa mais simples. O nosso campo, ele está lá nos anos 90 ainda. O Lula não quer vir aqui no 247 todo dia. Por que ele não quer? Porque esse aqui é um blog. Ele quer falar no William Bonner, no Jornal Nacional. Estou dando um exemplo para ilustrar de novo. Pode colocar qualquer outro canal ou qualquer outro personagem. Porque ainda está com aquele pensamento lá dos anos 90, onde o impactante era ir no Jornal Nacional. Entendeu? Eu já dei 300 entrevistas na Globo News. Não estou dizendo que ela não tem a relevância dela, estou dizendo que é uma relevância de bolha, como de todos. Ela não pauta mais, como vocês não pautam, como eu não pauto, como o SBT não pauta, ninguém pauta mais. Então você precisa estar presente em todos, de qual público você quer comunicar. E aí, para fechar, a pesquisa de hoje mostrou que as pessoas acessam mais o conteúdo de política pelas redes sociais do que pela televisão. Se você somar sites, blogs e redes sociais, é maior do que a televisão. Tudo isso ali está dentro do universo internet. E a nossa turma está ainda lá na antiguidade, está entendendo que o importante é no medalhão, é o jornalista de Léo Dias. Quem que é Léo Dias? Esse cara é baixo, esse cara não tem credibilidade. Se falar a linguagem do povo você baixo, talvez o povo brasileiro é baixo, então. Porque nós somos um país de uma maioria sem instrução, de uma maioria sem ciência, sem conhecimento político, de uma maioria que não tem condições de aprofundar conhecimento. Então, talvez a maioria do Brasil e do país seja baixa. Né? Então, baixar o nível da maioria da população é desqualificar o debate, mas para ganhar uma eleição você precisa de voto. Voto é quantidade. Então, várias questões que você precisa questionar aqui. E eles têm o ecossistema é alimentado. Olha onde o Bolsonaro escolhe dar entrevista. Pergunta o Bolsonaro se ele prefere dar uma entrevista no Jornal Nacional ou numa páginazinha lá da direita, lá no Jornal da Cidade Online. Ele valoriza os deles, eles alimentam esse ecossistema de informação. Aí a gente vai continuar repetindo que isso é uma maneira de enfraquecer as instituições, de descredibilizar a imprensa, de corroer a democracia por dentro, ou a gente vai jogar com as mesmas regras. Eu vou fortalecer o 247, eu vou fortalecer o ICL, eu vou pegar as páginas lá e vou fazer uma live lá na página Burguesia Fed, Seja Subversivo lá, que são as páginas, por exemplo, do nosso campo. Eu vou valorizar esses caras que fortalecer as instituições e etc.